Estamos iniciando mais um Café com Nanda e hoje eu tô em dose dupla, tá? Tô com um casal incrível que eu admiro bastante a história deles. Ela que é ex-camelô e ele que é ex, como a gente chama aqui, bombril. Já vendeu picolé, já botou forro na casa do povo, completo. E hoje eles são presidentes da Associação de Proteção Veicular Alto Vale, essa empresa incrível que já está com mais de 10 sedes espalhadas por todo o Brasil. Quero muito agradecer Eri e Tibúcio que estão aqui hoje tomando esse café delicioso comigo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer receber um convite e aceitar um convite de tamanha honra. Eu me sinto lisonjeada, porque Tibúcio às vezes brinca de Cabrobó para todo o Brasil. Aí eu digo agora de Cabrobó para o mundo, para a honra e glória de Deus, porque eu vejo muita honra, sabe, Fernanda? De sair de onde eu saí, de sair de onde o Tibúcio saiu, e hoje a gente poder compartilhar nossa história e diante de algumas pessoas e com você. Obrigada Então, a você, demais. Fernanda, meu sincero agradecimento, né? Estar aqui tomando café com você é uma honra muito grande e contar um pouco da nossa história é também muita honra. Então, me conte aí, Tibúcio, como foi essa época de vendedor de picolé sua? É uma época lá atrás, né? Tinha quantos anos? Tinha 8 anos. 8 anos? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? 7 anos de idade. Eu acredito que muitas pessoas que não teve pais ricos começaram a trabalhar muito cedo. E eu hoje, com 43 anos, eu fico olhando assim, poxa, que legal que eu comecei cedo, né? Aprendeu cedo o ramo do aprender negócio. cedo porque a gente aprende a zelar das coisas, né? Dar importância às pequenas coisas. Hoje eu cheguei no auge da minha vida como empresário, com 43 anos, mas sempre focado de quando eu comecei. A importância de cada passo que eu dei lá atrás para chegar nesse momento. E lá atrás, aí você foi vendedor de picolé? Eu fui vendedor de picolé, lavador de carro, guia de cego, montador de forro de PVC. Guia de cego também? Guia de cego. Eu lembro, a Petrolina, o Vale de São Francisco, tem uma coisa muito especial comigo, né? Porque nós temos hoje aqui, que é Desejo de Menina, que Leno é um vocalista, eu gosto muito, eu acho que eu sou fã deles. Somos dois, então. E eles tocavam muito lá em Arapiraca, numa casa de show. E eu ficava doido para ir assistir um show dele e não tinha condição financeira. Então eu ficava fora, tomando de conta dos carros e tirando o sereno do para-brisa. Muitas vezes para ganhar uma moeda, né? Tinha pessoas que nem abriam o vidro, pensavam que ia ser roubado. E hoje, graças a Deus, a gente somos amigos, eu e Leno. A gente quando se encontra por aí, estamos sempre se cumprimentando e eu fico lembrando, poxa, lá atrás eu era doido para assistir, eu vi um show dele e hoje eu sou amigo do cantor, né? Então, que realização bacana. Isso, o bom é que não ter desistido, né? Ter sempre insistido e não ter dado ouvido às coisas negativas, que várias pessoas falam, e estar aqui hoje, né? Tomando café com você e contando um pouquinho da história. E Eri, como é que foi esse processo aí de camelô? Mulher, agora, Tibúcio falando assim dessa história do picolé, eu acho que eu já contei a algumas pessoas mais restritas. Eu nasci lá em Cabrobó, né? Me criei aqui em Petrolina, logo cedo de manhã veio embora pra cá. Eu sou filha, eu e mais 5 irmãs, nós somos 6 filhas mulheres e... 6 filhas mulheres. 6 filhas mulheres. Eu tô na terceira tentando um menino. Espelho, né? Você por aí tira meu espelho de forte, de conquistadora, que é minha. Já vem de uma casa de mulheres batalhadoras. Exatamente. E aí, teve um tempo, eu muito novinha, eu acho que eu tinha em média 9 anos de idade, também iniciei muito cedo. Meu pai sempre foi ausente e sempre fomos nós, né? Nós por nós. E mãinha, na medida do possível, sempre nos deu tudo. Porém, era tudo bem reduzido. E eu sempre fui bem vaidosinha. Eu gostava de ir para a igreja com roupinha nova. Sempre gostei de andar arrumadinha. E aí, filei aula para ir vender picolé. É sério? Por várias vezes. E eu queria ganhar um dinheirinho.
Certo dia, mãe é costureira. Certo Olha. dia, a dona da sorveteria chega lá em casa. Eu corri pro quarto e me escondi. Aí ela, mulher, cadê tua menina? Ô, mulher, a bichinha vendia um picolé arretado. Até os picolé que eu dou a ela, que ela dava 2 picolé pra gente chupar no caminho, né? Aqui é muito quente. Eu espero que ela esteja viva ainda. Vou até procurar ela. E ela dizia, ô mulher, até os picolé que eu dou a ela, a bichinha vende, só pra ter o dinheiro dela. Aí minha mãe parou assim. E eu lá do quarto, eu não acredito. Eu não acredito, fui Que pega. ela falou. E a mãe, quem é essa filha minha? Qual das filhas que tá vendendo picolé, hein, que eu não tô sabendo. Mulher, resumindo a história, eu levei umas turmas porque eu vendia picolé escondido, mulher. Meu Deus. Mas, por outro lado, hoje manhã ri dessa história. Agora. Isso, e ela muito se orgulha, porque foi daí que eu tomei gosto de querer conquistar as Empreender, coisas, né? querer conquistar e não querer mexer no que é dos outros. Porque é uma realidade muito, muito real. Algumas crianças, jovens que talvez não tenham essa... Não vou falar de oportunidade, porque hoje a oportunidade é muito, muito vasta. Eu vou falar mais de personalidade, sabe? De coragem mesmo, de empreender e acaba indo para um caminho desfavorável para ele mesmo, né? E eu acho que mãe se orgulha muito de mim, porque, vamos dizer com a palavra... generalizando, deu certo na vida, né? Verdade. Deu certo através dessa pizza, né, mulher? Que aí eu não menti mais, né? Porque Sim. tudo é aprendizado. Já não menti, já fui fazer uns saquinhos de areia. Não sei se você lembra, na casa de sua avó tinha uns escoradorzinhos de porta. Sim. Que era um saquinho de areia. Eu pegava o resto dos tecidos, fazia florzinha de fuxico. Costurando. Costurando à mão. Eu vendia por R$5, Fernanda. Todo sábado, eu produzia na semana toda. No sábado eu vendia, no outro sábado eu ia lá na casa das senhorinhas receber Pra dinheiro. poder pegar o dinheiro. Isso. E vendia na rua como? Oi, dona menina, a senhora tá bem? Mulher, um escoradorzinho de porta de fuxico que eu mesma fiz pra senhora. Não tem nem como dizer não. Ela não dizia, mulher. Ela dizia, ai, minha filha, deixa aí. Tem uma senhora que eu nunca vou esquecer dela, Dona Zélia. Ela colocou escorador de porta até na portinha da casa do cachorro. Foi mesmo. Porque não tinha mais onde colocar o bichinho. Ela não queria me Pra dizer, ajudar a não. empreendedora. Ela dizia, ô mulher, eu vou lhe comprar. Agora eu não tenho mais porta pra botar. A ponto dela colocar na portinha do cachorro, mulher. Mas esse é o grande segredo, né, de empreender. Saber que vai vir nãos e mesmo sabendo dos nãos, ir. Sem medo de receber o não. Não, a gente já tem, né? Mas Correr o atrás medo do sim. sempre vem, né? Verdade, O verdade. medo verdade. é inevitável. O medo o medo, a incerteza é algo que vem automático. É algo que não sai da gente, mas é aquela história. Vá com medo mesmo, Mas vá, mas vá. sem desistir. Exato, porque eu acredito que esse ir, esse manter a constância, mesmo você sentindo a dificuldade, é o que faz você chegar no sucesso, adquirir o sucesso do negócio. E aí você tava me contando que depois que você vendia no Eu camelô vendia nas mesmo, feiras, com era. microfone. Feira livre, era um microfone e uma caixa amplificada. Pra poder vender as Ô, coisas. mulher, eu tenho várias histórias hilárias. Um dia eu vendendo fraldinha, aquelas fraldas de tecido, né? Sim. E aí vinha uma grávida. Eita. Aí, mulher, a boa vendedora, né? Aí eu com o microfone, a bichinha da grávida vindo, caminhando no corredor da feira, eu bem no meio. Aí eu, chega pra cá, minha amiga buchudinha. Mulher, essa grávida Deu um tomou susto, meu Deus. Ela me olhou com uma cara tão feia, a bichinha, que eu digo, oh, meu Deus. Não vai mais nem me comprar. Ela se assustou, mas depois viu, mulher, não me mate não. Oh, meu Deus. Vem a mulher comprar fraldinha. Enfim, eu amava fazer isso. Hoje, eu acredito que hoje talvez as pessoas não lembrem bem da minha fisionomia, porque a gente cresce e muda, né? Mas se eu andar lá na região, o povo vai identificar como a menina da caixa de som. Da caixa de som. A menina da feira, da caixa de som. Porque era a revolução essa caixa de som. Só eu que tinha na feira essa caixa e esse microfone. E saía lá gritando, a calcinha, a cueca, tem empatia pra vizinha, pra irmã. Você tinha o seu diferencial, porque você poderia estar como qualquer um, abrindo lá, botando exposto, né?
e vendendo, mas você quis buscar um diferencial e a sua caixa de som foi o seu diferencial. E eu acredito... Tanto é que te nomeou, né? A menina da caixa de som. E eu acredito que tudo na vida, tudo que a gente se propuser a fazer, se fizer com o máximo de você, como o Tibúcio disse, até na lavada de carro, dá sempre o seu melhor. É nesse melhor, é nesse buscar o diferente, sabe? Não ficar imitando, porque hoje a gente vê muitos imitadores, sabe? E a gente ter a nossa essência, a nossa autenticidade, e implantar no nosso negócio, flui. Sim. Flui com leveza, com verdade, né? Com simplicidade. É se dedicar, né, Tibúcio, em qualquer uma das suas funções. Porque empreender não é fácil, né? Empreender é conexão. Você precisa ter conexão com pessoas, né? E você impulsionar também as pessoas. Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa que eu precisava de um favor dela, né? Sim. Muito importante o favor. E eu tenho amizade com essa pessoa, eu acho que em 4 ou 5 meses. E quando eu pedi o favor a ele, ele disse, não tem como eu te dizer não. Porque você sempre me tratou bem, sempre me tratou com respeito. E às vezes as pessoas elas não entendem por que você trata as pessoas com respeito e com gratidão. Porque uma hora você pode precisar dela. E aí ele se prontificou na hora em me fazer o favor. Então, empreender é conexões. Você precisa se fazer conexão com pessoas. É o tal do network, né? É engraçado que lá atrás eu vou ali fazer amizade, né? Vou fazer uma amizade. Hoje a gente tem todo esse nome bonito aí, eu acho que esse nome aí é inglês, né? E aí é isso, é conexões, né? Porque as pessoas não basta ter só o melhor produto, não basta ter só a melhor proposta, não basta ter o dinheiro, ele tem que ter conexões. Se não tiver conexão, ele não vai chegar, a empresa dele não vai decolar, o negócio dele não vai vender, ele não vai ter o melhor produto. Porque às vezes nem você tem o melhor produto, mas você tem a conexão necessária para o seu produto virar o melhor produto. Então é conexão. Tem a visão, né? Tem que ter a visão, tem que ter a visão. E aí do Camelô, como é que foi? E aí foi, né, surgindo a oportunidade de vir estudar e trabalhar aqui em Petrolina, porque eu vivi 5 anos, mais ou menos 4 anos em Cabrobó. Nós estávamos aqui, mãe precisou acompanhar o meu pai, nós fomos e ficamos em média 4 ou 5 anos. Quando eu completei em média 17 para 18 anos, eu vim embora para cá, para Petrolina novamente. Deixando a feira, vim estudar e ir para CLT. Sim. Né? Só que eu nunca fui CLT. Você estava lá, mas não era ali que você queria estar. Não é nem que eu não queria estar, porque eu até queria estar por necessidade. Porém, era visando buscar algo maior para você. E voltar a ser quem eu sou. Eu amo hoje, Fernanda, eu me descobri o quanto... Eu sempre gostei muito de falar, mas o quanto eu amo capacitar pessoas, o quanto eu amo impulsionar, o quanto eu amo dizer, você vai dar certo, você vai conseguir. Sabe? E isso é em tudo. É com minhas irmãs. Eu sempre tive esse jeitão assim, cuidadora, de dizer, você vai ter que fazer isso e aquilo outro. Só que hoje eu falo e faço de uma forma mais direcionada. Porque além de estudar, né, para isso, como eu lhe contei, eu curso psicanálise, então abriu muito minha visão em relação a tratar as pessoas com mais cuidado. Sim. E quando eu vim para Petrolina, eu fui pra CLT, foi aí onde eu conheci meu digníssimo marido, que era um gatinho, meu namorado. Declaração me que pra você. Declaração ao vivo aqui, marcada, viu aí? Ó. Me apaixonei por esse gato que tem 1,60 m. É mais ou menos isso. Sim. E aí... E nessa fase que você conheceu o Tibúcio, já estava fazendo o quê? Eu era da construção civil, né? Eu tinha uma empresa voltada para a construção civil. Né? Também vim para Petrolina. Eu queria mudar um pouco da chave da minha vida, né? Eu queria descobrir outras culturas, outras pessoas. E fazer tudo na minha vida foi projetado, né? Eu sabia, ano após ano, onde eu tinha de estar. Engraçado que eu falava, com 40 eu tenho que estar acertado. Então, se com 40 eu tinha de acertar, eu não forçava com 30 eu já ter acertado. Tudo que acontecia com 30 anos fazia parte do processo. Né? Então,
Chegou um ponto ali com 32, 33 anos, eu digo, aqui em Arapiraca não tem mais como eu acertar. Eu preciso hoje buscar outras oportunidades, com outro pessoal, com outra cultura, outra visão, né, com outro outra visão. horizonte. Aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para Petrolina. E aí quando surge a oportunidade na vida de um ser humano que projeta cada passo, não pensei duas vezes, eu não sabia nem por onde era Petrolina. Só conhecia a música, né? Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Nessa época né? você tinha quantos anos? 32 anos, 32 para 33 anos. Mais ou menos nessa fase. Eu digo, chegou a hora. Eu vim. Conheceu uma morena. Aí eu vim. Tomou a água do vale. Eu vim, cheguei aqui, eu Toma água digo, do eita, São um lugar Francisco. quente da. Eu ia falar um palavrão aqui, mas. Aqui é quente, desculpa, aqui é quente, aqui é quente. Um lugar quente danado. Mas era um lugar que eu comecei a me sentir bem, me sentir que eu estava fora até do país. Né? Não conhecia ninguém aqui, ninguém me conhecia. Então eu consegui colocar minhas ideias e eu não tinha pessoas ali dizendo não vai chegar porque você não tem dinheiro, porque você é isso, porque você é aquilo. Não tinha ninguém para desestimular. Não tinha ninguém. Então eu precisava desse novo. E aí foi quando eu vim para a construção civil, né? Participei de várias construções de muita casa aqui. Você minha fazia o que casa, na minha construção vida. civil? Eu tinha uma gatinha, que o pessoal chama gatinha, né? Que a construtora pegava a obra diretamente da Caixa Econômica e terceirizava os serviços com a minha empresa, que era o Al Forros e o Al Serviço. Certo. E aí estava muito bem, né? Comecei colocando forro de PVC, depois eu já estava fazendo telhado, pintura, colocando cerâmica, revestindo parede de gesso. Eu já estava fazendo 80% das casas em questão de acabamento. Mas não era o que eu ainda queria. Não era onde você estava feliz. Mas sempre dei o meu melhor em tudo que eu faço. E aí foi quando as coisas foram se caminhando. Nesse processo eu conheci a minha esposa, essa mulher linda e maravilhosa. Olha, declarações, acho lindo o jeito de filmar casal. E aí foi quando... Você já assiste esse episódio, viu? E aí foi quando eu entendi que precisava virar a chave de novo. Não era aquilo que eu queria, né? Ambos estavam desconfortáveis onde estavam. Exato, né? principalmente na condição civil, por muitas coisas que aconteciam, né? Muita coisa que acontece na condição civil e não era a conexão que eu precisava para chegar onde eu queria chegar até onde eu estou hoje. Não tinha a conexão necessária. E aí foi quando a gente saiu da construção, a gente já namorava. Né? Não, aí no meio termo, né, quando eu conheci o Tiburcio, eu trabalhava em uma loja, que inclusive não existe mais aqui em Petrolina, de construção civil. Sim. Eu vendia, representava para a empresa que ele comprava, né? Ela fornecia para uma empresa, que eu não vou falar o nome da empresa, que eu não vou fazer propaganda. Muito bem, a gente só faz propaganda da autoridade. Eu era terceirizado dessa empresa, a empresa também comprava nesse material de construção, e aí eu comecei também a comprar o material de construção lá, foi onde a gente se conheceu. Quando eu conheci a Eri, eu já estava nas últimas de sair da construção civil e buscar o meu segmento. O segmento que eu me encaixasse ali e dissesse assim, agora já foi. Agora fazer igual o Wesley Safadão e o... Acertei, agora eu acertei, né? E o acertar é uma constância, né? Desde quando eu vendi o picolé, desde quando eu tomei de conta de carro, desde quando eu fui guia de cego, quando eu fui montador de forro, eu mantenho uma constância e sempre fazendo a conexão, porque eu sabia que o mundo dá muitas voltas e essa conexão lá na frente eu podia encontrar e essa pessoa podia me impulsionar. E eu sempre fiz isso na minha vida. Eu sempre deixei pessoas ali preparadas para na hora que ela pudesse me impulsionar, ela ia lá e me impulsionar. E hoje, por exemplo, eu tive uma real certeza que eu sou bom nesse quesito, né? Que eu deixei aquele negócio ali e fui até aquela pessoa e aquela pessoa veio e me impulsionou na maneira que eu precisava. A plantação, né? Plantou, você colheu. Plantou e está colhendo. E aí, se Pegando conhecemos, o né? De você saindo da construção, eu estava iniciando o que eu realmente queria, que era voltar a vender no segmento de moda.
E aí eu coloquei uma loja, não foi? Foi Coloquei quando... uma loja aqui em Petrolina, ali ali na Avenida da Metalúrgica Peixinho. Sim. Uma loja, por sinal, muito linda. Foi com muito esforço, muito sacrifício, mas saí da CLT. Porque, como eu disse, eu estava lá, mas lá não era meu lugar. E essa loja tem uma particularidade sobre a nossa história, porque eu participei da montagem, né? Inclusive, a empresa dele de vidro forneceu o vidro que até hoje está lá. Participei da montagem da loja dela, direto e indiretamente. Direto como namorado e indiretamente como fornecedor de alguns serviços lá. E aí foi quando eu saí da construção, ela tinha loja, né? Ou ela me acompanhava, ou talvez nós não estivesse aqui contando essa história. Essa conexão de casal, e aí né? foi quando eu disse, bote para vender. Aí vocês venderam a loja? Vendemos não, demos de graça. Só que na minha vida eu sempre aprendi primeiro perder para depois ganhar. Tá? Então, para mim, o mais é menos e o menos é mais em determinado momento. E naquele determinado momento, vender a loja por pouco podia se transformar em muito lá na frente. Claro que eu tinha ciência dessa responsabilidade, mas eu também tinha ciência da nossa capacidade. Isso. E aí foi quando a gente foi para Bezerros, uma cidade vizinha de Recife, tentamos montar uma fábrica lá. E aí a gente ficou remando para montar a fábrica e nada dava certo nesse percurso. 8 meses nós vivemos. Era uma fábrica de quê nessa época? Era uma fábrica de perfil para montar o forro de PVC. Sim. Era um maquinário que eu pegava o material virgem e transformava na pecinha que fazia a armação do forro de PVC. Sei. E aí a gente trilha por um caminho e eu acredito que muitas pessoas, às vezes, hoje, que sofrem na vida, é porque, às vezes, quer tomar decisões precipitadas, às vezes a ansiedade, às vezes a pressa, né? E eu cresci ouvindo esse ditado que a pressa é inimiga da perfeição, né? E, às vezes, a gente toma algumas decisões precipitadas. E aí a gente foi para Bezerros. Mas tudo que eu fui plantando lá atrás, ele estava crescendo e ele estava sendo irrigado com a minha competência e com a minha honestidade. E essa parceria de vocês, né? Sem ter um apontando o dedo pro outro. E eu disse, aí vendo a loja, a gente tinha força pra gente continuar, porque você pega aí, Fernanda, vamos lá, eu vendi a loja, Tiburcio já não tinha mais nada na construção, tomou um tombo muito forte. Porque a construtora não pagou ele? A construtora, a gente tinha uma quantidade de funcionário muito grande lá. A gente tinha uns 100 funcionários, tudo carteira assinada. E todas as medições que eu tinha dentro da construção, eu abri mão desde quando eles pagassem a indenização de todos os funcionários. E aí eu também, foi uma coisa minha. Eu precisava fazer isso. Eu acho que para a benção chegar na sua mão, você precisa tirar outras coisas de perto de você, senão a benção não chega. Sim. E aí eu abri mão de uma parte de recurso muito grande, abri mão de continuar, porque pouco ou muito eu tinha, né? E fui para um lugar que começou a me faltar tudo, né? Uhum. Faltar até o que comer. Faltar até o que comer. Então, viver esse processo precisava muito de nós estarmos... que é muito desafiador. Quem trabalha em casal sabe o quanto é difícil, né? De trabalhar ali com o companheiro. E quando não tem o trabalho, não tem a comida, não tem o financeiro. Aí imagine, pesa dobrado. Aí você esquece que é casal, você esquece, né? Enfim, vocês têm que estar... A pessoa, nós, no caso, tivemos que estar muito mais alinhados em amor e irmandade do que mesmo como empresários. E acho que é a visão também, né? De que estamos passando por isso aqui juntos, eu sempre acreditei mas lá na frente a gente também vai passar pela vitória juntos. A gente tivemos uma reunião, né? Eu, ela e meu filho, Tiago, que até hoje é desse jeito, é dessa forma. E lá atrás eram as duas pessoas que me seguravam, né? Tiago veio morar aqui comigo. Né? Já depois de Bezerros, Já depois, né? Não. Isso foi antes, né? E aí eu morava num apartamento aqui no Cassimiro. Eu sentei eles de um lado,
não sei especificamente qual era o lado esquerdo ou direito, mas eu sei que os dois estavam num lado e eu estava no meio. E eu já sabia por onde eu ia passar, né? E falei para eles que eu ia passar por uma turbulência. E os dois eram a base que eu precisava para me sustentar. Porque eu nunca duvidei da minha capacidade. Eu, modesta parte falando, eu tenho a minha autoestima alta mesmo, porque eu me conheço, eu sei da minha capacidade e nada nem ninguém vai me vencer. Psicologicamente eu sou preparado para tudo, para toda circunstância. E aprendi que tem de viver com a dor, com a perca, com a alegria, com a saudade, que isso faz parte de um processo de construção de vida. E aí foi quando eu larguei, nós fomos para lá, começou a faltar até alimentos mesmo para a gente se alimentar, mas sempre buscando grandes oportunidades, aquela oportunidade de dizer bem assim, agora, eu vou dizer um ditado, a favela venceu, né? Agora Cabo venceu, Arapiraca venceu. E aí foi quando a gente chegou num limite, no fundo do poço mesmo ali, de tá passando necessidade. Eu lembro que ele veio aqui para Petrolina, passou alguns dias aqui. Eu fiquei lá em Bezerro comendo pão 3 vezes ao dia, pão mesmo com água, mas sempre montando aquela constância, também endividado, levando pressão, mas sempre mantendo aquela constância de dizer, eu estou aqui, eu sei onde eu quero, eu sei o que eu fiz e tem o Papai do Céu lá que viu tudo. E hoje ninguém esconde nada de Deus, né? Principalmente fez tudo com muita honestidade, e fiz né? tudo com muita honestidade. Apesar que tinha muitas pessoas que em Petrolina disseram coisas ao contrário, porque é muito fácil hoje as pessoas olhar para mim e ver esse sucesso, mas lá atrás teve pessoas que hoje já me pediram desculpa e eu desculpei, mas teve pessoas que vieram com muita crítica. Mas, Fernando, eu sabia quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei o meu nível de conexão. E eu sei que eu tinha certeza que eu ia dar a reviravolta. E aí foi quando você vai pro pé do pai e diz, ó, não aguento mais, tá difícil, eu não estou aqui me acovardando, nem desistindo. Eu estou aqui clamando o Senhor que eu estou sem força. Estou pedindo força. Pedindo força. E aí foi tudo. Uma fase que a gente passa que hoje é bom olhar para trás e lembrar, né, de que houve um Deus que estava lá e foi pedido a força e Ele mostrou um caminho que nem a gente nunca espera, né? Eu costumo dizer que Deus, ele às vezes age quando a gente menos está esperando. E a gente tem que estar preparado para prestar atenção em todos os detalhes. Quando O ele que tá é mais falando. forte, Fernanda, sobre esse processo todo, porque ele podia me levar para qualquer lugar. Ele podia levar ele para qualquer lugar e podia levar nós para qualquer lugar como casal. Mas ele trouxe de volta para o Vale do São Francisco, né? Sim. Numa cidade que a gente não estamos aqui só para contar coisas bonitas, que era muito fácil tomar um café com você aqui e só contar coisas bonitas. A gente conta o que realmente a gente vivemos. Isso. E a gente saiu daqui muito envergonhado, né? Muito envergonhado mesmo. E quando surgiu a gente vir, que foi para Juazeiro, eu não pensei 2 vezes. Sim. Eu disse, eu vou voltar para Juazeiro, que eu ouço direto que agora da segunda casa é melhor do que a primeira. E foi quando eu vim. Nós viemos, né? E foi um momento muito difícil, porque no início foi muito desafiador. Muito desafiador, existiam muitos problemas que eu precisava resolver, problemas financeiros, né? Até deixaram por a Constituição Civil e eu tinha algumas dívidas de fornecedores. E aí quando eu cheguei, as pessoas vieram muito em cima de mim. E ali era onde eu tinha de colocar todo o meu poder de calma, de espírito, de cabeça, e olhar para dentro de mim e me enxergar o que eu era. Que eu não era tudo nada daquilo que as pessoas estavam falando. E sim um cabra trabalhador, né, de família humilde. Que passou por uma dificuldade. Que passou por dificuldade, que chegar não é fácil. E eu precisava era só de tempo. Sim.
E aí foi quando eu conversei com uns, pedi o tempo necessário. Eu sabia que Deus ia me honrar aqui, ia honrar eu e minha família. E foi quando eu disse, só me trouxe aqui. Eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Eu estou tendo dificuldade até para se alimentar em Juazeiro da Bahia. Inclusive, eu não me canso de falar, eu tive um dia que eu queria comer uma coxinha e tomar um copo de suco e não tinha o dinheiro. Eu passei, tinha várias pessoas esperando, que era naquele... Aquele popular de R$1,50. Aquele popular de R$1,50 e eu estava com vontade, com fome e não tinha. Mas mesmo assim, mantendo a constância, negociando com a mente, negociando com a fome, negociando com o corpo. E eu disse, pai, eu trouxe a gente aqui, vai nos honrar. E aí, estamos aqui. E como é que brilhou e surgiu a Alto Vale na vida de vocês? Alto Vale foi Deus quem nos presenteou, né? Eu estava lá em Bezerros. Deus, ele fala pouco comigo, ele só fala o necessário. E foi quando ele falou comigo para eu ir em Arapiraca. Eu não sabia o porquê eu ia em Arapiraca. Tinha uma coisa me mandando, né? E eu fui para Arapiraca. A necessidade de ir lá. Eu fui para Arapiraca e no meio do caminho eu não sabia o que eu ia fazer em Arapiraca. Eu fui para um restaurante chamado lá, Restaurante do Marquinho. Esse eu faço publicidade. Inclusive, aí quando vai em Arapiraca comigo, nós tomamos café lá. Eu faço questão de tomar café lá, bem simples lá. Gostoso. E aí foi quando um amigo meu apresentou esse nome, Alto Vale Prevenção, que uma pessoa tinha montado e queria vender. Mas nós não tínhamos dinheiro nem para se alimentar, imagine para comprar. Para comprar. E aí eu não dei muita importância, porque eu não tinha dinheiro, voltei para Bezerro, essa pessoa ficou insistindo, e foi quando um dia a gente veio para Petrolina. E eu vou contar esse episódio que foi muito forte. Eu não lembro se foi a mãe dela, Dona Oneide, ou foi a segunda mãe que Eri tem, que foi Jerusa. A gente precisava de um dinheiro para abastecer o carro. E naquela época não tinha Pix. Ou era transferência, ou era DOC, ou era TED. Que demorava. E aí, numa agonia para abastecer, parece que a mãe dela fez um DOC. O DOC só caía de manhã. Sim, o TED... que caía na hora. Caía até 5 horas da tarde. Sim. Depois de 5 horas só fazia DOC, que caía no outro dia. E aí a gente parou no posto de combustível, eu um pouco nervoso, porque eu queria vir. E aí eu disse, sua mãe aí estava lá no comprovante, DOC, só vai cair amanhã de manhã, tá? E nós numa agonia, no meio do caminho, parado num posto. Aí eu peguei o cartão, inclusive era um cartão no nome dela, da Caixa. Aí Deus tocou, né? Vá lá. Aí eu não tinha segurança de mandar abastecer o carro. Sim. Porque eu não tinha o dinheiro. Sim. Aí eu fui lá e disse assim, passa esse cartão aí, disse o valor. Aí passou, aí subiu o papelzinho. O dinheiro já tinha entrado. Aí abastecemos, seguindo o caminho para Petrolina, eu mesmo, particularmente, eu briguei a vida toda com depressão, porque nem gosto de falar isso, mas por tantas coisas negativas que tinha na minha vida. Um menino sonhador, querendo ser grande, e tinha muitas coisas negativas. Então tem hora que você olha no espelho e você... Será que eu sou isso mesmo, né? Então se você não tiver muito cuidado, você termina acreditando naquilo que as pessoas estão falando de você. Que eu acho que tem muitas pessoas que estão passando por isso, né? Sim. E aí viemos para dar baixa no cheque, que tinha voltado 2 vezes no nome dela. E aí eu atravessei a ponte, Juazeiro, só tinha atravessado essa ponte uma vez, que era de barquinha, o carnaval de Juazeiro. E atravessei, foi quando a gente entrou no primeiro escritório da Alto Vale Prevenção, que inclusive é lá até hoje. Aí foi quando eu recebi a paz que a gente precisava. E aí vocês compraram? E aí a gente compramos fiado. Compramos sem dinheiro. Compramos fiado, aquela né? promessa de lá na frente. Comprei fiado. Aí compramos fiado, graças a Deus honramos todo o compromisso. Deus, ele trabalha dessa forma, né?
Um amigo meu que tem lá de Arapiraca, de Maceió, me ligou e disse, vou emprestar o dinheiro para tu comprar a primeira carga de material para fabricar o produto. Sim. E aí eu comprei a primeira carga, fabriquemos, saímos por aí, vendemos todo. Uma parte eu mandava para ele, outra parte eu segurava para poder garantir o mês que vem de material. Para manter a Alto Vale, o início da Alto Vale e pagar o compromisso que a gente fizemos na compra. Aí teve um episódio que eu disse, pega essa máquina que tá aí e manda para Arapiraca, ou para Maceió. Aí ele disse, filho da mãe, você enricou, e ganhou na loteria? Você não me fala nada. Eu disse, rapaz, eu não ganhei na loteria não, esportiva, mas Luciano, eu vou ser um homem muito rico. Aí disse, lembre de mim, viu? Lembre de mim, que eu sempre te ajudei. Aí eu disse, pode deixar. Aí foi quando a gente viemos, né, para o Vale de São Francisco. E hoje quais são os números da Alto Vale? Eu não gosto de falar muito dos números de associado. Hoje eu posso dizer com toda certeza no mundo que a gente somos a maior associação de proteção veicular do Vale do São Francisco, né? Hoje a gente tem mais de 400 pessoas trabalhando direto, fora indiretamente. A gente temos hoje, a gente injeta na economia local mais de 15 milhões ao ano, né? Isso é de pagamento de INSS, FGTS, de colaboradores, de fornecedores, né? Fora a parte de indenização que a gente indeniza os nossos associados. Em média de indenização por mês, chega em cerca de 600 mil a 700 mil reais ao mês. Então, hoje a Alto Vale se tornou uma potência na proteção veicular. Cada dia mais vem crescendo, né? Está aqui os presidentes aqui na terra, mas quem é o dono de tudo está no céu, sentado no trono dele, merecidamente. Desde o início da Alto Vale Prevenção nunca faltou mais o nosso pão da nossa mesa e nem também o dinheiro para pagar os nossos fornecedores. Eu tenho muita questão de gratidão por todos. Hoje eu falo abertamente, todos os fornecedores que iniciou com a gente lá, nossos fornecedores até hoje. Eu lembro que um dia eu fui pedir crédito a uma empresa e, não sei se eu devo falar o nome, mas eu vou falar. A AD Motos. Eu fui lá e pessoalmente pedi o crédito para eles. Eles nem vendiam no boleto, né? Eles só vendiam no cartão à vista. Aí eu disse, eu nem tenho cartão, nem posso pagar à vista. E nem você vende no boleto. Aí ele disse assim, então eu vou te vender na notinha. Não sei porquê, mas vou te vender na notinha. E hoje nós compramos na notinha até hoje, se eu não estou enganado. É nossos fornecedores até hoje. Uma das coisas que eu falei para ele foi o seguinte, me dê a oportunidade que eu vou te honrar, eu vou cuidar do teu bolso. Porque eu tinha certeza, mesmo não tendo recurso naquele momento, eu era apenas só uma ferramenta para Alto Vale crescer e ser essa potência que ela é hoje, né? Ter mais de 400 pessoas trabalhando direto. Eu sabia que Deus iria me honrar e honrar minha esposa e honrar toda a minha família todos os dias. E não foi diferente. Hoje a gente estamos aí. Você acreditou em você, né? No seu potencial, se agarrou com Deus que iria honrar e teve a visão e se agarrou à visão, né? E aí eu conectei pessoas, né? Eu iniciei te dizendo que um empreendedor ele precisa conectar pessoas. Do network. Aí eu fui conectar pessoas. Sempre fui essa pessoa que eu tenho muita facilidade em fazer amigos. Não é só colega não, é amigos de verdade. Então eu digo, os meus amigos eu vou bater na porta. Eu tinha alguns amigos aqui, né? E aí eu bati na porta dos amigos. E quando eu bati na porta dos amigos, eles me abraçaram. Porque hoje é muito fácil você abraçar quem tem dinheiro, né? E é difícil você acolher quem não tem. Sim. E às vezes as pessoas elas não precisam do dinheiro, porque o dinheiro ele acaba. Você pega R$1.000, vai ali, compra uma calça, uma camisa, no caso já acabou. Né? Mas ser abraçado, você evita muitas coisas, né? Então, cientificamente é comprovado que um abraço de 5 segundos pode salvar uma vida, pode evitar um suicídio. Então, era aquele momento que eu precisava desse abraço com confiança. E aí, eu fui bater na porta, o pessoal me abraçaram, né? E deram a confiança, e aí é conexão, é isso aí, conectando pessoas, montando uma equipe. Hoje a gente tem uma equipe muito
Eu posso dizer que hoje a Alto Vale tem a melhor equipe administrativa no segmento no Vale. Isso eu tenho nenhum receio de estar falando isso, nenhum receio de estar me falando coisas erradas, porque nós temos mesmo, né? Uma equipe comprometida, uma equipe voltada para cuidar dos associados, voltada para cuidar do nome da Alto Vale Prevenção. Claro que eles encontrou grandes líderes, que nós lideramos ele, né? Mas é por a proposta que a Alto Vale tem. A Alto Vale ela não cresceu à toa. Hoje houve uma dedicação, houve né, uma dedicação e houve a mão do pai, né? Sim. Hoje a gente passou por uma pesquisa recentemente que a gente estamos em 2024 e os números que a associação chamada Alto Vale Prevenção tem é os números que ela deveria ter no mercado em 2030. A gente estamos há 6 anos na frente. Então isso é voltado de conexão de pessoas, né? E aí a gente impulsiona as pessoas. E recentemente nós fomos questionados como nós chegamos aqui. E aí eu fui e respondi sobre honra. Porque a honra, Fernanda, a gente costuma dizer bem assim, Deus me honrou, né? Chegou o tempo da honra e Deus me honrou. E literalmente, quando Deus coloca a mão, a situação muda. O cenário muda. O que é feio fica bonito. O que não tem importância torna a ter valor. E aí a gente sempre caprichou na honra. Mesmo faltando para nós nunca deixamos de pagar aluguel do ponto, aos colaboradores, aos fornecedores, como o Tiburcio citou, a Demotos, que nos deu a oportunidade de comprar fiado. Então, todo o sucesso se deve à honra que você dá. Já pensou se lá atrás a Demotos, tocada por Deus, pelo Espírito Santo, abriu as portas assim? Não tivesse aceitado. Não, já pensou se ela aceita dar essa oportunidade e nós não honra? Sim. O primeiro pagamento dela, o segundo, o terceiro. Imagine se hoje nós teríamos essa credibilidade. Quando nós chegamos aqui no Vale do São Francisco, algumas pessoas bateram a porta em nós devido à proteção veicular, porque algumas proteção veicular não honrava. Já tinha uma imagem que não estava muito boa por conta dos outros, né? Exatamente. Então, a honra fez com que a Alto Vale tivesse esse crescimento. Chegasse onde ela chegou. E recentemente eu estava em uma roda de amigas e eu não sei se você viu um corte de um podcast que nós participamos e eu falei um pouco sobre que nós não tínhamos recurso, porque como é que você honra se vocês dizem que não tem dinheiro, né? Sim. Nós não tínhamos recurso, mas nós fomos em busca do recurso. E aí eu fui questionada em uma roda de empreendedoras, mulher, como foi aquela história de você ir atrás de quem é rico? Como é isso? E aí Tiburcio sempre teve muito... Como é que você dizia? Você era auxiliar, como é? Eu acho que estagiário. Eu acho que todo empreendedor, entrando um pouco no que a Eri tá falando, todo empreendedor, ele não pode ser, eu quero ser empreendedor se ele não souber umas regras básicas. Primeiro ele precisa entender um pouco o que é empresa e ele precisa entender um pouco o que é sistema bancário. Isso. Se ele entender um pouco, ele já está meio caminho andado de ser um empreendedor. Se ele não entender nada, dificilmente ele vai chegar. Sim. E aí nós fomos em busca de nos aprofundar ainda mais no entendimento. O Tiburcio já tem um entendimento maior, pela trajetória dele, já ter vindo de outras empresas. E eu fui muito coração ensinável e aberto para aprender todo esse percurso, essa trajetória, junto com ele, né? Exato. E aí nós fomos atrás de quem tinha dinheiro. Quem é que tem dinheiro? Os ricos. Quem são os ricos? Os bancos. E aí elas riram. Como assim? Os bancos. Porque o dinheiro que está lá é para ser emprestado. É para nos apoiar. Aquele dinheiro que está ali é para apoiar os pequenos, os médios e até os grandes. Até porque, Fernanda, quem move o Brasil hoje são os empreendedores. Isso. Quem dá emprego é empreendedores, né? Sim. Você
pegando um assunto um pouco polêmico hoje, nem as faculdades que você paga para ela te dá a garantia quando você se formar de um emprego. De um emprego. Mas quem te dá a garantia? É as empresas, é os empreendedores. Então os bancos, eles têm sim recursos para ajudar o empreendedor. Agora a gente precisa ter um bom projeto e a gente precisa honrar a quem honra a gente. Sim. Então a gente foi sim atrás dos bancos. Engraçado, teve um amigo que eu peguei um financiamento, eu vou falar o valor, 100 mil reais. Aí no dia que caiu os 100 mil reais na conta, eu disse, esses 100 mil reais vai durar 30 dias, eu vou querer mais 100. Eu disse, como assim? Você não pagou nem o primeiro? Ele disse, como assim? Eu disse, porque é o seguinte, o meu projeto é a longo prazo, eu vou ter a maior, que eu falava naquela época, a maior empresa do segmento do Vale de São Francisco. E para ser maior tem que ter investimento. E esse valor aqui não dá para chegar. E aí eu fui atrás de mais, né? E aí os fornecedores foram abrindo as portas, né? A Demoto, a Pau Brasil, né? A Autogres, então foram abrindo a porta porque nós estávamos honrando eles. E aí foi fluindo, começou a fluir. A gente foi montando uma equipe. Hoje, nós como presidente, hoje a gente conta mais a história do que administra. Hoje a gente temos o nosso diretor-geral, a gente tem o nosso... Hoje tem uma equipe agora tem abaixo, uma né? equipe Pra ao poder lado, seguir. tem uma equipe ao lado que sempre foi honrada. A Eri falou que tinha tempo que nós nem tinha pra gente, mas sempre honrou as pessoas. Quando a gente chegou em Petrolina, a gente foi morar de aluguel. Hoje a gente tem uma casa... Nossa, uma casa própria, por sinal muito bonita, em Juazeiro, Bahia, mas a gente foi morar de aluguel. Sim. Certo? A gente morou lá no Vale dos Coqueiros, não foi? Aqui em Petrolina moramos em 2 endereços, lá em Juazeiro também em 2 endereços. Engraçado que a gente, tudo que eu ganhava ou ia buscar no Rico, que são bancos, eu investia na Alto Vale Prevenção. Sempre. E aí a gente sempre acreditou, né? Sempre acreditei. Era o meu negócio. É o meu negócio. E entendeu? é assim que eu trato com as pessoas recém-chegadas na Alto Vale. Trate isso aqui como a última oportunidade da sua vida, porque nós tratamos como a última oportunidade da nossa vida. Não tinha um plano B, Não tinha um plano B. Era a última Não tinha um oportunidade da plano nossa B. vida, então nós precisávamos fazer dar certo. E para honra e glória de Deus, como Ele, nossa base administradora, e nós aqui na Terra, Ele nos sustentou e nos fez prosperar nisso. Fernanda, pra gente, né, cuidar, que o tempo já deve estar corrido, porque passa muito rápido. Se a gente for conversar aqui, a gente vai seguir aí. Se for conversar aqui, porque é muita coisa boa a gente contar um pouco da nossa história, porque eu acredito que pessoas que vão assistir seu episódio, talvez ele olhe para Tiburcio e Eri, eu vejo com outros olhos, porque a classe social que a gente tem hoje dá para as pessoas olhar. Só que eu quero que as pessoas olhem por a gente, por um batalhador que chegou. Isso, que ele pode também chegar. Que ele Quem pode. está nos assistindo que pode ele chegar pode também. Então, Basta se a gente ter a chegou, visão. qualquer um pode chegar. Isso. Né? É isso. Qualquer um pode chegar. Eu acredito que o poder está na mente. Primeiro, você tem que saber quem você é. E isso que o Tiburcio falou é muito interessante, porque quando a gente se conheceu, a gente se conheceu num jantar através de amigos em comum. Sim. E eu lembro que nesse dia que eu conheci ele, o episódio que a gente passou, a gente tava jantando, tranquilo. Tiburcio estava contando uma história e um rapaz levantou da outra mesa do restaurante pra vir falar. Eu achei até que ele conhecia Tiburcio, e ele só chegou assim, e Tiburcio fez, rapaz, você tem uma voz de locutor de rodeio, eu acho que foi. E eu me incomodei, porque eu sou uma pessoa que eu sou exatamente com a mesma sinergia de Tiburcio, de falar, de ser expressiva. E eu olhei aquilo e eu digo, meu Deus, eu querendo levantar pra reclamar com o cara. E Tiburcio, na maior humildade, virou pro cara e fez, muito obrigada. E não falou mais nada, só muito obrigada. E o rapaz saiu. Mas foi uma coisa assim que eu olhei assim, meu Deus, como ele foi calmo, foi brando e soube contornar aquela situação. Fernanda, porque é o seguinte, eu estava em um dos melhores restaurantes de Petrolina, né? Sim. Comendo comida que eu não sei nem pedir. Se eu chegar lá sozinho, eu não sei o que é que eu vou pedir. Quem pede, geralmente, nesses restaurantes chiques é Eri.
que eu gosto. Inclusive, eu estou olhando para esse bolo aqui. Daqui a pouco já eu vou. Vamos. Então é o seguinte, eu precisava manter o meu equilíbrio emocional. Primeiramente, eu estava com um casal maravilhoso. Você com seu esposo, e estava Gilson, a esposa dele, e outro casal. Sim. Então, eu não podia ali falar igual vocês mulheres falam, descer do saco. Né? Eu não preciso provar mais nada a ninguém. Sim. Né? Eu sou uma pessoa vencedora por tudo que a gente vivemos na vida. Respeitar Mas não a sua história, né? Não é só eu que vivemos, não. Eu acho que todo mundo tem sua própria história. Eu Sim. acredito que todo mundo que está aqui ao nosso redor tem a história deles, né? Eu acho que nenhum ser humano ele pode desmerecer a história de outro. Certo. Né? Então, para a gente poder, então, finalizar, se vocês pudessem dar um recado para quem talvez esteja hoje vivendo aquela fase que vocês viveram lá atrás, que estava tudo para desistir, passando necessidade, passando uma fome, mas não desistiram, se apegaram à visão de onde vocês queriam chegar. O que é que vocês deixariam de recado para essa pessoa que está nos assistindo agora? quer começar? Então, tudo que eu me propus fazer em toda a minha vida, em toda a minha trajetória, não foi pensando nunca em que ia dar errado. Eu nunca tive um lado assim mais forte negativo. Eu sempre fui muito entusiasmada. Ah, você é romantizadora? Não, eu sempre acreditei em quem eu sou, em quem eu posso ser daqui para frente de acordo com o que eu estou desenvolvendo. Então, medo, sempre tive medo. Eu não posso ser hipócrita de dizer, como eu disse anteriormente, o medo bate. Mas vai com medo, porque o medo te fortalece lá na frente. O não a gente já tem. O não, ele existe, ele é real. A gente é a tem que correr mesma atrás do coisa sim. de várias vezes que eu fui oferecer o saquinho de areia e escorador de porta, e a senhorinha, não quero. Não quero. Não, você já tem. É a mesma coisa de um calor de 100 graus, você ir vender picolé e a pessoa, não quero. Então, o não você já tem. É em busca do sim, é na constância, Fernanda. E focar no sim. Eu tô aqui para buscar o sim, o não eu vou pegar e vou guardar. Nós tendemos a desanimar porque recebemos muito não e a necessidade de colocar alimento na mesa, a necessidade. Isso faz a gente enfraquecer mais. Só que hoje eu encorajo na constância. Consiga manter a constância. Ah, Eri, mas não tá dando. Eu vou para a CLT. Vá para a CLT, mas continue ali. Não desista. No que você realmente quer. Eu lembro que lá atrás o Tibus falava assim para mim. Eu na CLT, na loja de construção, e ele dizia, use isso aqui como um trampolim. E hoje eu ensino isso. Porque ensinamento bom, amiga, é ensinamento compartilhado. E eu ensino isso. Ele dizia, use isso aqui como um trampolim. Pule, 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 pule. Quando você sair daqui, dê o seu pulo mais alto e conquista o que você quer. E foi assim que eu fiz. Eu coloquei a minha loja com uma parte da rescisão que eu tirei lá, com o dinheiro que eu pude juntar e com a coragem. Porque o dinheiro não era suficiente para me montar a estrutura que eu montei na minha loja aqui em Petrolina. E aí, Tibus, para finalizarmos? Primeiro você tem de acreditar em si mesmo, né? Eu acho que todo mundo ele se conhece. As pessoas podem falar o que quiser, mas você pode se olhar no espelho e você vê você. Por isso que espelho não serve só para pentear cabelo, fazer maquiagem ou se arrumar. É para você se enxergar. Então, primeiro você se enxergue e acredite em você mesmo. As pessoas que ela não tem recurso, que ela não recebe uma herança, ela não vai chegar, ela não vai enricar numa noite por dia. Esqueça. Ela tem que ter uma constância e entender a situação dela e fazer um projeto. Isso. Fazer um projeto de vida, né? Eu, falando em recurso, eu posso ser um homem rico hoje, Eri pode ser um homem rico hoje, mas são 36 anos de trabalhos, meu. Então, nada mais justo de a gente chegar. Não começou da noite pro dia. Não começou de uma noite pro dia. É aquela história de... Tem uma frase que eu gosto bastante, para viver o propósito, você tem que passar e suportar o processo. E conectar pessoas. Ter humildade para sempre conhecer novas pessoas, né? As pessoas, eu ouço isso direto e eu ouvi isso lá atrás e peguei para mim. Ninguém cresce sozinho, Fernanda. Hoje, se a gente tem esse crescimento, porque a gente tem uma equipe muito preparada por detrás da gente. Sim.
conduzindo os nossos projetos, certo? Então você que é empreendedor, invista na sua equipe. Não tenha medo de investir na sua equipe. Não tenha medo de investir na sua equipe. Vai ter pessoas que vai te trair, vai ter pessoas que vai decepcionar, mas isso é a vida. O seu melhor, a sua mas parte. isso é a vida. Se você quer viver num mundo que não tem dores, não tem decepção, não tem tristeza, não é o planeta Terra. Concordo. Você tem de ir para o paraíso. E para ir para o paraíso tem de morrer. E ninguém quer morrer. Então, aflição, decepções, angústia, pessoas lhe traindo, pessoas fazendo fofoca com seu nome, pessoas sendo mau caráter com você, vai existir em qualquer canto. Sim. Verdade. Vai existir em qualquer canto, mas você que é empreendedor, invista na sua equipe, pague melhor, dê bonificação, impulsione ele, dê crescimento, aumente o salário, porque isso nós faz na Alto Vale Prevenção. Sim. A gente não temos nenhum hoje, e eu desafio pessoas que estão ouvindo, fazer uma pesquisa dentro da Alto Vale Prevenção, que em menos de 6 meses não tiveram aumento. A gente aumenta porque a benção não pode ser só para mim, Peri. A benção ela tem de ser compartilhada. E tem muitos gestores e muitos empreendedores que a benção só para ele. Então, muitas comércios que hoje falem ou quebra é porque às vezes os gestores não estão sendo os líderes. E quem está ali na linha de frente, né, é realmente a equipe, né, que fica por aí. Eu tenho muita vontade de ir nos Estados Unidos. Mas quem vai me levar nos Estados Unidos? Minha equipe. Não adianta eu estar nos Estados Unidos e minha equipe está com salário atrasado. Sim. Ou as pessoas que merecem ganhar 3 estão ganhando R$1.000 só. Então a sua própria equipe ela pode me impulsionar como me puxar. Então o líder, ele lidera, por exemplo. Isso. A gente tem hoje a Bíblia Sagrada. E muitas coisas que estão dentro dela é exemplo. Só existe a Bíblia Sagrada porque alguém viveu na pele aquilo. Então seja um exemplo para a sua equipe, motive a sua equipe, certo? Dê bonificação, dê premiação. Hoje a gente somos um sucesso, mas em 2023 a gente demos 5 carros de presente. E um deles, há pessoas que impulsionaram a gente, há pessoas da nossa equipe, né? Então é isso, é impulsionar a equipe. E as pessoas trabalham porque gostam, não trabalha pensando só porque no valor, gosta, né? trabalha, faça com que sua equipe se sinta dona do negócio junto com você. Isso. E esse foi o nosso episódio de hoje, um episódio incrível. Quero muito agradecer vocês dois, né, pelo tempo de vir aqui compartilhar a história de vocês. Espero que essa história chegue a pessoas certas que precisam hoje ouvir a história desse casal incrível, empreendedor, que hoje tem um grande sucesso, mas que para chegar onde eles chegaram, eles tiveram que passar por uma turbulência, por todo o processo para chegar no propósito. E eu passava o dia todinho aqui, a noite todinha também falando, porque o que eu contei aqui é 1% ainda da história. Quem quiser saber mais... Quem quiser saber mais, nos acompanhar, tá aqui embaixo agora aparecendo para vocês as nossas redes sociais. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar a notificação de sininho no nosso YouTube e acompanhar os outros episódios do nosso podcast também. Mais uma vez, muito obrigada para vocês. Nós quem agradece. Prazerzaço. Tibúcio, obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso Café com Nanda. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.